Qual é o preço de um sonho? Quem aqui consegue me dar o preço de um sonho? Quanto vale um sonho? Eu acho que não tem preço, né? E aí ontem a gente falou um pouquinho sobre o Tela, mas já me apaixonei pela cidade, tá? É um dia, mas pra gente é uma vida, né? A gente que vive na correria. Uma cidade maravilhosa, abençoada. Muitos jovens aqui, né? Vejo muitos jovens. E isso me fez lembrar da minha história, né? Quando jovem, também fui criado na igreja. E lá foi um lugar que eu aprendi que Deus existia, né? Mas de fato eu não tive uma experiência. Então o tempo passou, o tempo foi passando e essa experiência ela não vinha, né? E todo mundo tem sonho. E toda vez que eu sentava aí nessa cadeirinha, eu ouvia assim: o seu sonho pode ser realizado. O seu sonho pode ser realizado. O seu sonho pode ser realizado. E eu acreditei nisso. Fui para a vida, vivi. Fiz muitas coisas, né? Desde cedo sempre fui inquieto. A minha inquietude, minha mãe achava que era até um problema psicológico, eu acho que não. Mas isso me fez despertar um belo dia quando realmente não deu certo. Qual era o meu sonho? O meu sonho sempre foi empreender, sempre foi ter um negócio, ter uma empresa e poder contribuir, né, de alguma forma para a sociedade. E na minha segunda tentativa, que já era frustrante, eu estava indo na igreja e nada acontecia. Até que um belo dia fui convidado a ter um encontro com Deus, né? Não sabia muito bem o que era. E aí falaram assim para mim: olha, se você tiver um encontro com Deus, verdadeiramente você vai conseguir ter respostas que talvez a igreja não te deu. E aí nessa busca, Deus falou comigo, né? E eu vi Deus falando comigo, algo impossível estava acontecendo. E aí ele falou assim: você queria falar comigo? Então eu estou aqui. Eu falei: por que tudo dá errado na minha vida? Ele falou assim: por um princípio, Rafa. Eu não estou em primeiro lugar. Por eu não estar em primeiro lugar, você também não é a minha prioridade. Porque eu não sou um Deus que age, eu sou um Deus que reage. Eu falei: nossa Deus, que Deus, hein? E aí, isso fez muito sentido para mim. Eu perguntei assim: poxa, mas eu fui para a igreja para ser ajudado e eu não consegui. Eles mentiram para mim lá? E aí Deus falou assim: não, você não foi levantado para ir lá ajudar a igreja. Você foi levantado para ser ajudado pela igreja. Você foi levantado para ajudar a igreja. E existem muitas pessoas como você que também foram levantados para ajudar a igreja. Só que por algum motivo a sociedade ou até as pessoas dizem para elas que esses sonhos não são possíveis, são impossíveis. E elas vão abandonando esses sonhos conforme o tempo. Então, eu restauro a sua vida hoje para que você nunca se esqueça de mim. E você possa contar essa história para todo mundo. Então, isso já fazem 8 anos, vai para 9 anos. E desde então, Deus sempre tem sido a minha prioridade. Em seguida, volto a empreender, consigo levantar minha empresa novamente. E aí, para todo nerd, que vocês já me conhecem, né? Qual é o sonho de um nerd? É trabalhar numa empresa de tecnologia. E eu que não tinha nada, não tinha condição financeira nenhuma, nunca passei fome, mas também nunca tive condições. Tive a oportunidade de trabalhar
numa empresa que faz papel, Suzano Papel e Celulose. Provavelmente vocês já escreveram no papel dessa empresa. E ali, Deus restaurou a minha vida. E depois de 3 anos de trabalho, já entendendo o que era priorizar a Deus, vem uma proposta. Eu já tinha sido promovido algumas vezes, sempre muito novo, e eu sempre tive o problema de lidar com pessoas mais velhas nos meus setores, né? E para mim não era um problema, mas sempre era um problema cultural. E aí tive um cargo muito bom, e aí eu falei para o meu chefe, chefe, eu preciso ir embora. Desse cargo eu não cresço mais. Daqui só o seu lugar e eu sei que você não vai sair daqui tão cedo. Ele falou, pô, Rafa, que legal, foi uma jornada muito boa, mas eu quero te apresentar um amigo em forma de gratidão por tudo que você já fez por nós. E aí vem esse amigo, me faz algumas perguntas, e aí ele fala assim, pô, legal, que bom, você tem... Tô indo, né? Não sabia que era uma proposta, e aí ele fala assim para mim, olha, eu queria te contratar. Aí eu falei assim, não, eu já estou me despedindo, que eu vou montar minha empresa e eu vou dominar o mundo, né? Sempre a gente tem esse sonho. E aí ele falou assim, não, você não está entendendo. Você não tem dívida, você guardou o dinheiro, mas é pouquinho, cara. Você precisa de um pouquinho mais. Eu falei, mas quem é você? Aí ele, eu sou da Microsoft. Falei, para. Agora mudou tudo. Falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não é porque me pediram para vir aqui, mas eu vi que você realmente fez um bom trabalho. Aí eu falei assim, olha, foi Deus que me ensinou a fazer. E aí fui para a Microsoft, fiquei lá por 3 meses, e aí lá dentro eu tive a oportunidade, mais uma vez, inexplicavelmente, e dessa vez ninguém indicou, uma mulher entra lá e fala assim para mim, como é o seu trabalho? Foi você que fez isso? Eu falei, foi ele. Ela, então, eu queria te convidar para trabalhar conosco. Falei, não, eu já estou no mundo dos sonhos aqui, obrigado, né? Mas você é da onde? Ela, eu sou do Google. Falei, para aí. Não, vamos repensar a proposta. E aí ela disse assim para mim, posso falar de valores aqui, estamos entre irmãos, né? Eu não tenho nenhuma vergonha em falar isso. Há 10 anos atrás, eu ganhava o equivalente a R$1.200. É um salário legal, né? Até hoje é legal, né? Um salário bom. Na Microsoft, eu fui para ganhar R$15 mil. Ou seja, eu ganhava em um mês, um ano, né, de trabalho na Suzano, eu ganharia em um mês na Microsoft. E aí, quando essa superintendente do Google me acha, ela fala assim, olha, a minha proposta é você ir para o Google, mas é o seguinte, lá a gente não paga salário fixo. Aí eu falei, não dá para ter tudo, né? Mas aceitei, porque de fato ela falou algo que me motivou. Ela falou assim, eu posso não te dar um salário fixo, mas nós estaremos comprometidos com o seu sonho. Então isso para mim marcou e eu fui. Foi uma longa jornada, vivi coisas espetaculares lá e nesse final de jornada eu simplesmente entendi o que eles tinham falado. E ali eles me ensinam a restaurar a empresa e eu começo a viver um sonho trabalhando lá dentro, empreendendo e trabalhando lá. E aí foi a jornada. E ali Deus falava comigo a todo momento. Ele falou, estou te preparando para que um dia você possa entregar isso para o meu reino. Então, estou aqui hoje, né, porque já me aposentei do Google, né, me aposentei faz 2 anos, e eu venho por aí entregando tudo que eu aprendi lá. Então, nós montamos o Tela, encontrei mais 3 doidos na rua, nessa caminhada, porque só louco para andar com louco, né? E aí a gente decidiu fazer isso ser realizado.
todos os outros loucos tinham, na sua ótica, o mesmo desejo. Então, esse é o Tela, e a gente quer dizer para vocês agora como que isso acontece na prática, tá? Por quê? Porque eu quero que vocês entendam que nenhum sonho que vocês têm aí nessa cadeira é impossível. Para Deus nada é impossível, nós já ouvimos isso. Mas na prática existe uma forma de fazer. E a nossa ideia como Tela é restaurar o altar. Esse altar aqui é de Deus, certo? Aprendi que nele os milagres acontecem. Então, não porque existe um responsável, todos nós somos responsáveis. Então, de alguma forma, a nossa ideia é que o seu sonho seja restaurado por esse altar. Que você consiga viver o que lá atrás eu não consegui viver. Então, saibam que não há lugar melhor do que o altar para realizar o seu sonho. Então, como representante do altar, pensem comigo, vamos ser tecnológicos agora. Vocês já pensaram ofertar uma vez só para um problema e nunca mais precisarem ofertar? Ofertar só para outro problema? Porque aquela sua oferta, ela virou uma bênção nesse altar, e esse altar, ele entrega continuamente o benefício. Essa é a ideia do Tela. Então, para que a gente chegue nisso, a gente precisa dos sonhos. Qual é o seu sonho? O que Deus colocou no seu coração? O que Ele está te pedindo para fazer? Você falou assim, poxa, isso é impossível. Então, nós já estamos fazendo isso com alguns projetos, alguns sonhos. E eu gostaria de compartilhar com vocês o que a gente já tem feito. Posso? Tranquilo? Bom, então, eu gostaria de chamar Tarcísio. Gostaria de chamar a Beth, que são pessoas que trabalham no Tela conosco, para que a gente começasse um papo aqui e vocês entendessem do início ao fim como vocês podem também trazer os seus sonhos para cá. E com os cases que nós já fizemos, estamos fazendo, vocês entendam na prática como funciona. Ok? Então, gostaria que vocês dessem uma salva de palmas aí para Jesus. A gente vai passar um videozinho, tá? Só para vocês entenderem aí um pouquinho e a gente começa a entrevista. Então, solta o som aí, DJ. Vai completar 7 anos que nós estamos na Cracolândia, centenas de resgates já. Quando eu digo resgate, não é apenas pessoas que a gente traz para recuperação na casa de apoio, mas pessoas que a gente manda de volta para sua casa. Deus, ele me deu esse nome da pedra para a rocha, que é do crack, para a rocha que, no meu modo de ver, é Deus, Jesus Cristo. Por isso, e assim surgiu o projeto. E esse projeto foi tomando uma proporção que nós não esperávamos e a gente tem tocado. Então, aqui é um dos banheiros. Na verdade, cara, a gente teve várias surpresas quando chegamos aqui. Não existia nenhum tipo de salão disponível. Aqui foi um prostíbulo, aqui do lado foi um boteco. E assim, quando a gente entrou aqui, a gente pegou esse lugar totalmente inundado, totalmente entupido. E a gente começou a fazer uma campanha para levantar recursos para desentupir, para trazer uma empresa. E, para nossa surpresa, foram encontrados 4 fetos dentro do nosso esgoto aqui. Então, se você olhar a situação que está, a gente já tentou de tudo, já quebrou, já refez, mas tem muita coisa aqui debaixo. Tem muito lixo que vem dessas ocupações. Mas essa é a nossa luta. Nós estamos aqui por isso.
né? Pessoas já abortaram, moças já vieram usar o banheiro para abortar e deixaram o feto dentro do vaso sanitário. Então nós vivemos coisas terríveis aqui. Cracolândia é muito mais que usuário de crack. Então é um cenário totalmente atípico. Nós estamos aqui simplesmente para dar um pouquinho de amor, um pouquinho de confiança para aqueles que já perderam toda a esperança. Então é um suicídio social a Cracolândia. E aqui a gente traz eles têm direito de tomar um banho, trocar uma roupa e assim vai. Nós temos irmãs que estão aqui hoje no projeto que tiveram 21 gestações. 21 gestações morando na Cracolândia. Então é algo realmente muito crítico, é um flagelo da sociedade e essa é a nossa dificuldade, mas nós não vamos parar, nós confiamos em vocês, beleza? Muito bom. Bom, então, eu gostaria que os próprios se apresentassem para vocês. Eles, na prática, nos ajudam a realizar o processo, tá? Todo sonho existe uma maneira de ser realizado. Quem é que está realizando isso, né? Então, aqui são algumas das peças desse quebra-cabeça. Tarcísio. Quem é você, Tarcísio? Boa noite, paz e graça, amados. Quem estava aqui ontem? Quem estava lá na oficina hoje? Legal. Bom, meu nome é Tarcísio Lisboa, eu tenho 40 anos, sou pai de 3 filhos, né? 3 japonesezinhos, gêmeos de 2 anos e uma japinha de 7. Tenho essa cara de indiano, como diz o Anderson, né? Não parece um indiano? Aí o Lucinho Barreto me olhou o primeiro dia e falou assim, eu te conheço. Eu falei, eu já sei o que você vai dizer. Você é aquele cara do filme Quem Quer Ser um Milionário, né? Tá vendo que você ia me zoar? Eu falei, não quero ser, eu já sou. Eu nasci em um lar católico e assim, minha paixão por Jesus já vem desde a infância, quando reuníamos nas rezas dos terços, eu ainda chorava quando eu ouvi o nome de Jesus. E aos 13 anos eu decidi seguir Jesus de uma outra maneira, né? Ainda empírica, mas eu fui batizado no Espírito Santo, não tinha vindo à frente da igreja para levantar a mão. Foi num retiro de carnaval, onde só tinha pandeiro e corim de fogo. E dali para frente eu aceitei essa missão de viver a vida com Jesus. E passei uma jornada muito boa aprendendo música. Então, assim, eu estava até falando para o Rafa, estava vendo a Gabi cantar aqui, falei, cara, dá vontade de correr lá em cima, porque isso é o que me move, né? Então, a música me aproximou de Deus e das pessoas e me gerou esse relacionamento com Deus. Então, vivi 25 anos liderando louvor e música e trabalhando fora do ministério, falando assim, não, eu quero servir a Deus, eu quero fazer a obra. Mas eu não queria estar trabalhando lá fora, eu queria estar na igreja, trabalhando, limpando a igreja, ajudando os jovens e tal. E vivia sempre esse conflito, preciso ganhar dinheiro, mas a igreja não consegue me manter, então eu vou trabalhar. E fui trabalhar na área de tecnologia, na área de TI. Então me formei em sistemas de informações e desde os 19 anos eu trabalhei na área de tecnologia, como consertando máquinas, computadores, e fui trabalhar numa boa empresa de TI que era surreal, né? Não sei se vocês já ouviram falar de Decol. Decol é um movimento, hoje é o Descend, né? Então, em 2002, eu recusei uma proposta nessa empresa porque eu fui organizar um evento do Decol em Brasília em 2002.
E naquela época, assim, minha paixão por Jesus era tanto que eu falei assim, não quero nem saber, já que eu estou desempregado, eu vou ficar desempregado mesmo, e vou servir a Jesus, e vou... Então a gente reunia jovens para orar. E foi interessante, dia 7 de setembro de 2002, a gente fez esse evento, reunimos 7 jovens com uma mensagem de transformação, 7.000 jovens com as mensagens de transformação na torre de TV, e ali eu falei, cara, Deus está chamando para isso, para essa paixão, mas aquilo não teve continuidade. Eu falei, mas eu rejeitei uma proposta de emprego, a gente fez o evento passou e não tem mais nada, e agora? Só ficou a paixão, só ficou o movimento. E, curiosamente, 2 semanas depois, essa mesma empresa me ligou, falando assim, ó, você rejeitou a proposta, mas eu quero que você venha trabalhar aqui. Aí lá vai eu frustrado de novo para o mercado de trabalho. E fiquei lá durante 15 anos. Então, eu cheguei como operador de micro e saí de lá como diretor da área mais rentável da empresa, porque eu fui o primeiro colaborador dessa empresa. Então, passei por diversas fases, de técnico, analista, desenvolvedor, a gerente de projetos, e assumi uma operação muito grande no Brasil. E isso me deu uma sensibilidade de lidar com pessoas que eu não tinha contato fora da igreja. Então, ali eu comecei a exercer o meu chamado, que era de impactar as pessoas com a essência que eu havia percebido em Deus aos 13 anos de idade, e isso me motivou muito. Mas ninguém falava de apostólico no Brasil, ninguém falava desse tipo de coisa. E eu falava, cara, eu sou meio louco, cara, como assim? E querendo sair de lá com um salário de 35 mil reais e ficar na igreja. E gerenciava mais de 3.000 pessoas espalhadas no Brasil inteiro. E aí para mim foi surreal quando no dia 13 de outubro, eu infartei na minha mesa de trabalho, e ali eu ouvi a voz de Deus. Ele falou assim, estou transformando a tragédia em triunfo. E ficou aquele ressoando. Então tudo que eu tinha perdeu sentido para mim. Eu costumo dizer que eu pulei do penhasco para construir as asas na descida. Abandonei tudo, meu emprego, tudo, falei, vou empreender. E quebrei 4 empresas depois disso, porque não tinha preparação para aquilo. Eu tinha sido preparado para ser um empregado de uma empresa, um executivo de uma empresa. E aí, perguntando para Deus por quê. E Deus falou exatamente a mesma coisa que falou para ele. Eu estou te preparando para você usar isso no reino. Então essa é a minha história. E aí, quebrei uma empresa, 2, 3, e encontrei o apóstolo Anderson. E com isso, a gente sentou numa mesa para conversar, e nós compartilhamos algumas coisas. Eu falei, cara, tem um louco que está como eu. Só que ele está sozinho de um lado, eu estou do outro, então vamos juntar isso tudo. E foi aí que começou isso, né? Depois conheci o Breno e vim parar no Tela a partir disso. Então o Breno começou a falar de Tela, eu falei, eu já sei onde ele vai chegar, porque isso foi o que eu sonhei a vida inteira. Servir o reino com as habilidades que Deus me deu, para transformar realmente a visão das pessoas, que nós somos um empreendedor do reino. Nós temos que empreender, entregando Jesus para as pessoas, de uma forma assim, você não precisa falar o nome de Jesus em todos os lugares, mas as pessoas olham para você e veem a fotografia dele. Então isso me motiva a estar aqui. Então as minhas habilidades meu currículo é muito grande, não dá para falar, mas eu estou aqui para ser servo, e é isso que eu quero fazer no Tela, e estou fazendo. Muito bom. Beth, quem é você, Beth? Se Pai apresente. Senhor, igreja, amém? Meu nome é Beth Meiagi. Ela é assembleana, só pelo cumprimento. Saúdos, irmãos. Tenho 28 anos, sou ali de Anápolis, Goiás, pertinho de Brasília. Eu acredito que a sabedoria está em a gente descobrir a chave ali de Salmo 90:12, em que ele diz que, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que a gente alcance o coração sábio. E contar os nossos dias, ele não está falando de tempo, mas sim de você olhar para a sua história e reconhecer Deus em cada detalhe. E isso é muito interessante, porque quando eu olho assim, eu fico ouvindo a história do Tarcísio e falo, poxa, legal, né? E aí eu olho para a minha história e vejo Deus movendo ali meu pai, que é um imigrante de Moçambique, que chegou no Brasil aos 30 anos, na época de guerra, que lá era funcionário do governo e trabalhava com estatística, mas aqui passou a vender luva no sinal. Isso aos 30 anos, isso mais velho que eu tenho 28. E aí a minha mãe, missionária, carioca, mas filha de missionários americanos, passa na rua, olha para ele e Deus fala, é seu marido. E meu pai muçulmano. E 2 semanas depois eles casaram. A esperança, viu, igreja? 2 semanas.
E aí eu olho isso e falo, poxa Deus, se o Senhor fez uma coisa assim, alguma coisa bem por aí. Eu nasci 1 ano e meio depois do casamento deles. Meu pai, crescido ali naquela disciplina, né, islâmica, falou, não, essas meninas vão estudar na escola antes de ter estudado em casa, não. Então, meus pais foram meus professores. Com isso, eu terminei, depois, mais tarde, eu entrei na escola, mas terminei o ensino médio com 14, entrei na faculdade com 15, saí da minha primeira faculdade aos 19. E quando eu saí da faculdade, eu falei, poxa, é isso a vida? Me formei em biomedicina e eu estava vendo meus amigos todos celebrando o primeiro carro, ou dirigir, e eu estava assim, nossa, eu tenho um diploma agora. E todo mundo fazendo faculdade, fazendo vestibular e entrando, e eu saindo. Falei, Deus, não é isso não. Não pode ser só isso. E aí, um dia, orando, e eu fiz biomedicina porque eu queria trabalhar na área de malárias, dentro dos países africanos, e falei, Senhor, e agora? Eu não tenho dinheiro para ir para a África. E aí Deus, mas a festa de formatura está em dia, né? R$ 7.200 para você fazer 4 celebrações, enquanto com isso você estaria lá fazendo alguma coisa. Tem uma irmã, que tem a mesma história praticamente, e ela estava no último ano de faculdade com 18 e eu formada com 19, e eu falei, Deus, eu troco. Se meu pai me der esse dinheiro em mãos, eu abro mão de formatura, não quero nenhuma foto com canudo, com nada, eu pego isso e vou. E aí conversamos com os nossos pais e eles permitiram. Ficamos lá 3 meses em Angola. E aí eu estou vivendo a minha festa de formatura até hoje, porque lá eu entendi que Deus não quer só o meu domingo e que Deus não quer só a minha carteirinha de membros, mas Deus também quer a minha carteira de trabalho. Isso é maravilhoso. Voltei para o Brasil. Lá em Angola nós tivemos uma experiência que nos marcou, que foi ver, nessa época eu fazia balé também, já estava no 8º ano de balé, e durante uma aula no deserto a gente viu uma criança que fazia a nossa aula chorando porque ela tinha feridas nos pés e a areia entrava no pé dela. E aí a gente falou para ela, calça chinelo? Ela, não tenho, tia. Eu falei, então vai em casa e calça. Ela, não, tia, eu não tenho. Então, ali a gente viu que um par de chinelo custava $40, enquanto o salário mínimo custava 130. E a família tinha, em média, 7 crianças. A conta não fecha, né? Voltamos para o Brasil, falei, Deus, me dá mais um tempinho, eu não quero... O que eu tenho para fazer agora? Deus falou, arrecadar chinelo. Fizemos um alvo muito grande para a época, 250 pares de chinelo. Pensamos em fazer nossa festa de aniversário, chamar os amigos, trocar os presentes por par de chinelo, e eu pensei que ia ser o máximo da minha vida. Só que meus pais nunca permitiram a gente fazer alguma coisa mais ou menos, sabe? Ah, você quer fazer? Então faz direito. Ah, mas é uma campanha de arrecadação de chinelos para 250 pares. Como é que você está escrevendo isso? Como é que você está publicando isso? E eu não tinha dinheiro, era recém-formada. E aí eu comecei a estudar design para poder fazer o logo da campanha, para poder postar no Orkut, para poder divulgar isso. E aí minha irmã e eu dividimos. Uma foi estudar design, a outra web design. E aí no primeiro dia que a gente lançou, nós ganhamos esses 250 pares de chinelo. Eu falei, está errado. Não deu tempo, eu gastei mais tempo fazendo um site e elaborando as peças do que conseguindo isso. E agora, Deus, quantos pares de chinelo nós vamos arrecadar? Ele falou 10 mil. E aí, para encurtar a história, essa semana a gente está completando 52 mil pares arrecadados para 20 países. E aí, amém, glória a Deus. E aí, com isso, a gente viu que não era só pôr o chinelo na mala e ir para qualquer lugar do mundo, né? E aí eu fui estudar gestão no 3º setor, me especializei nisso. Depois eu vi que não era o suficiente, me especializei em gestão de projetos. E hoje estudo negócios, porque dentro da nossa organização, que acabou se transformando numa ONG, nós aprendemos como mobilizar e como monetizar aquilo que a gente tinha como capital intelectual. Nós hoje temos 6 projetos dentro da ONG já testados, que podem ser replicáveis. São 20 países que nós percorremos esses 8 anos. 50 mil crianças calçadas, 600 alunas no corte, costura e artesanato, 50 já vivem com a renda disso, um projeto de lei em processo em Angola, um outro trabalho com voluntários de saúde, enfim, são diversos projetos. Recentemente, minha irmã e eu passamos num edital da ONU de Nova York como uma das 25 pessoas mais influentes do mundo na nossa área de projetos humanitários. Eu fiquei em 4º lugar, minha irmã em 5º. Também fui selecionada para uma incubadora americana da Universidade de Harvard para estudar gestão financeira e impacto social.
E, durante esse tempo, a gente estava pensando que, em muitos lugares, nós somos as primeiras, e Deus nos deu uma palavra de que não é legal celebrar ser a primeira em algum lugar, em alguma posição, no escritório da ONU, por exemplo. E aí a nossa missão de vida, então, passou a ser de que nos lugares em que a gente tem sido primeira, que nós não sejamos as únicas. Então, dia 20 agora tem uma premiação em Nova York que começa. Nós abrimos mão de ir esse ano porque nós falamos para Deus que não queremos ser as únicas. E aí a gente encontra esse pessoal, um bando de projeto, e a gente fala, vamos também? Então agora nós escrevemos juntos, eu, o pastor Anderson, Tarcísio, temos uma incubadora de projetos dentro do Tela, tudo é Tela, mas esse é um dos produtos do Tela, em que nós selecionamos, através de um edital, outros 20 projetos que têm um potencial para a gente desenvolver aquilo que eu estou fazendo há 10 anos. E aí estamos orando e trabalhando para que, em nome de Jesus, não aconteça como agora. No mundo passaram 37 pessoas e nós duas somos as únicas cristãs. Essa é a última vez que vai acontecer isso, em nome de Jesus. Muito bom, hein? Você viu? Só uma degustação, hein, para vocês. Bom, então, entendam que a nossa proposta é que você externe os seus sonhos sem medos, e se você precisar de ajuda, estamos para ajudar. Não ache que o que Deus te deu é impossível, porque tudo que a gente sonhou lá atrás era de fato impossível. E hoje a gente está contando o impossível, vivendo o impossível, certo? Dentre esse caso, que é muito legal, né, nós temos outros projetos também. Conta um pouquinho na prática, né, como que é feito, como que é selecionado, né, de fato, a tarefa para ser feito, né? Porque a pessoa vem com um sonho, nós estamos aqui para servi-lo, para torná-lo sustentável. Então é um trabalho em equipe. Mas como nós, equipe, servimos vocês? Fiquem à vontade. Então, como que uma ideia sua pode ser selecionada? É isso? E que a gente olha e vê de potencial. Legal. É o seguinte, nós como igreja, por um tempo, trabalhamos de portas fechadas, entre aspas, desenvolvendo atividades próprias, vocabulário próprio, metodologia própria, e trazíamos pessoas de fora para dentro. E isso foi válido por uma época, isso foi muito frutífero, mas Deus de tempos em tempos muda a estratégia, e a gente precisa estar alinhado a isso. Como que funciona hoje em qualquer área da vida, da moda, dos negócios? Existe um órgão central que lança a tendência, ou entre aspas, que lança a moda, e o mundo é ditado no mercado, na conduta, na cultura, na mídia, de acordo com aquilo. Então é por isso que, sem querer querendo, a gente vê hoje, sei lá, São Paulo Fashion Week, tem um tipo de tecido que está ali no desfile, e sem querer querendo, na novela as mulheres começam a usar, e sem querer querendo aquele modelo de roupa está nas ruas e você compra. Ou seja, alguém ditou aquela moda, não foi aleatório, foi intencional. Quem é da minha época aí dos anos 90 lembra, por exemplo, da saia da Sabrina. Todo mundo tinha aquela saia de prega, a meia colorida até aqui, e aquilo, gente, é orquestrado. Então, dentro do mundo dos projetos humanitários, dos projetos sociais e dos projetos missionários, também existe um órgão hoje que dita a tendência. E quem é hoje? O nosso maior órgão supraestatal, ou seja, ele é acima do Estado, independente do Estado. E um órgão também que regula a conduta entre os países que fazem parte disso é a ONU. E para isso, o que ela faz? Ela trabalha desenvolvendo agendas. O que são agendas? Ela trabalha levantando estatísticas, ela trabalha levantando dados, encontra problemas, pontos de melhoria e lança uma agenda para que aquilo seja resolvido dentro de um determinado espaço de tempo. Então, hoje, o que está em vigor? A Agenda 2030. Ela levantou 17 ODS, que é 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que abrangem todas as esferas de necessidade da sociedade, e fala países signatários, todos os países que fazem parte aqui do nosso acordo. Até 2030, nós queremos ver um progresso nessas áreas. E aí nós que trabalhamos com o povo, porque eu acredito que não há nenhuma instituição que trabalhe tanto com gente quanto a igreja, não tem nenhuma outra esfera da necessidade que trabalhe tanto com a igreja. A gente não se atenta a isso e age totalmente empiricamente, enquanto o mundo lá fora está trabalhando em uma agenda orquestrada para trabalhar com gente. Então a gente tem que falar, opa,
Qual que é a agenda? Vamos estar dentro dela. Quer ver um exemplo? Vocês não repararam que agora todo mundo é vegano? Todo mundo é vegetariano? Por quê? Dentro da agenda nós temos agora uma das metas consumo consciente. Então, cada país recebe essa ODS e interpreta de uma forma. Então, o que ele vai fazer? Injetar isso na mídia, injetar isso como informação. E aí você acha que, sem querer, querendo, você passou a pensar nisso. Não, é orquestrado. Ideologia de gênero, está na agenda. Igualdade racial, está na agenda. É por isso que agora todo mundo está todo mundo fala sobre isso. E aí nós precisamos saber, então, está a agenda e todo mundo está falando sobre isso, qual que é a atuação da igreja sobre isso e qual que é a nossa resposta sobre isso. Então é bom a gente conhecer o que está acontecendo e o que está sendo orquestrado, não para que eu pegue aquilo como manual para a minha conduta e para os meus projetos, porque isso já se chama Bíblia na nossa vida, amém? Mas eu preciso saber o que está sendo orquestrado, eu preciso saber o que o mundo está fazendo. Então, para a gente hoje, como tela, o que é interessante? Projetos que se encaixem também dentro dessas 17 ODSs. Por quê? Porque se eles estão fazendo com base em papéis escritos por homem, por que nós não estamos fazendo as mesmas coisas com base no livro que Deus nos deixou, livro escrito pelo próprio Deus? Então, por exemplo, um trabalho hoje no Avança Sertão, ele está dentro da primeira ODS, combate à pobreza. Só que a diferença é que eles pegam isso e sabem o nome disso e apresentam como relatório. A gente não sabe. A 6ª ODS é de igualdade de gênero. A 12ª é de proteção à mulher. A igreja faz isso, mas não comunica nessa linguagem. Então parece que a gente destoa. Mas se a gente parar e se organizar, nós estamos dentro. Amém? Então, para a Utela, o que é interessante? Ver o potencial do seu trabalho, do seu projeto, da sua ideia, dentro da agenda mundial. Porque a gente acredita que se há uma direção, quem tem que tomar a frente dela é a igreja. Amém? A gente acredita que Deus revela, e Deus revela mesmo. Mas no reino de Deus, eu costumo dizer para as pessoas que eu discipulo, falo, cara, se você realmente está no reino, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas certeza das coisas que se esperam. Então, você está 10 anos à frente, né? E a ONU escreve tendências 10 anos antes, e que 10 anos depois elas são implantadas. Está no reino ou não está? Mas a gente demoniza. Lógico que lá estão pessoas que o demônio usa, mas nelas existem Deus ali dentro. Então, quando a gente ignora os fatores, por exemplo, da informação que existe, que é coletiva, está para o justo, está para o injusto, está para o abençoado e está para o endemoniado. Amém? Então, quem toma posse primeiro, quem entende primeiro, age. E quem age primeiro tem resposta, tem resultado. Então, quando a gente entende isso, e é muito engraçado, porque todas as vezes que a gente vai num projeto social, que a gente vai numa empresa, eu fiz muita consultoria para a empresa, o dono quer saber logo, quando é que vai chegar meu lucro? Então, mas por que você não tem lucro? Ah, porque a crise chegou, porque... Não, então, me fala um pouco como você faz para ter lucro hoje. Então, você vê que o processo de lucratividade dele, ele come tudo aquilo que seria lucro e acha que aqui é devido. E na igreja não é diferente, no ministério não é diferente. Por quê? A pessoa acha, eu mereço, eu trabalho, eu saio de casa todo dia, eu ralo, eu estudo, eu preciso gastar dinheiro para minha empresa ser divulgada e tal. E no final das contas, eu preciso tirar lucro disso. Só que esse lucro que ele diz que é lucro, não é lucro, é reinvestimento. Então, sem uma visão clara de futuro, você só vive para necessidade. Então, a gente tem 2 desafios que eu até comentei com o Rafa. Estava lendo sobre visão e provisão e eu entendi uma coisa. A gente tem 2 desafios. Primeiro, para você que tem uma ideia, que tem um projeto, que tem uma empresa e que você precisa acelerar isso, ou uma igreja, você tem necessidades imediatas. A gente precisa resolver o imediato, que o Rafa chama de CPF. Você precisa resolver isso agora. Por quê? Porque quando você chega em casa, olha para os seus meninos e não tem leite, aquilo vai gritar no teu ouvido, fala, e agora? Então a gente tem 2 desafios. Primeiro é a educação pessoal. Então assim, como eu saio desse ciclo? E nós também temos uma metodologia para resolver isso. Agora, como eu potencializo você como um empreendedor? Se você gasta tudo o que tem e tudo o que dá, eu acredito que Deus vai fazer o milagre, lógico. Mas tem uma hora que fala assim, então,
Como fica? Acho que vai dar não, hein? Oi? Acho que não vai dar não, hein? Então, esse ciclo, ele é constante. Então, Deus está nos chamando, um despertar para entender isso, né? O Dr. Peter Wagner escreveu um livro chamado A Grande Transferência de Riqueza. E dentro desse entendimento dele, é uma organização para que o dinheiro de Deus, e, cara, Deus é dono de tudo. Se Deus é dono de tudo, não sobrou nada para ninguém, nem para o diabo. E ele disse, tudo que eu tenho é seu. Ué, mas por que não está aqui? É porque eu ainda não aprendi, não entendi como fazer com que isso glorifique o nome de Deus na essência. E a gente entende que não é uma coisa assim, estalou o dedo e entendi como fazer. Mas é simples. A gente estava conversando, né, Andréia? Mais cedo ela, tô com raiva de mim. Mais cedo ela, tô com raiva de mim, porque tô com raiva do boleto. Isso é legal, porque já está dentro dela a solução, mas só precisava de um contato, de uma faísca para aquilo pegar fogo, e a partir de agora eu pensar e começar a agir minimamente para que lá na frente as coisas andem. Então, as agendas, elas estão proeminentes, elas estão aí para serem feitas, e a gente tem sede. O problema é, quem nos ajuda do lado de cá, para aquilo que a gente ainda não tem competência. Então, nós vemos como não há resposta, mas uma resposta para um problema vigente e para que esse problema não continue a acontecer. Então, o caso do vídeo que vocês viram aqui, a gente pode explorar um pouquinho aqui rapidamente, só para vocês entenderem o que nós estamos fazendo para que isso seja contínuo e ele não tenha esse problema mais. Fala um pouquinho. Ok, como que a gente pode tornar um projeto sustentável? Primeiro, você precisa tirar a mentalidade que o problema do seu projeto é dinheiro. Existem outros recursos que podem ser investidos no seu projeto e a partir daí gerar o dinheiro. Mas a nossa missão não é um negócio, tá? Porque se a gente encarar a missão como um negócio, eu vou correr atrás de dinheiro, de agenda, de tudo, e aí a missão vai ficando cada vez para trás. Mas o seu negócio, o seu talento, o seu dom é a missão. Um exemplo de um dos projetos que nós selecionamos é um projeto de Teresina, Piauí, em que uma pastora com câncer já em metástase saiu da cidade dela e viu que tinha que ficar mais próximo do hospital para poder fazer o atendimento. Só que ela é uma pastora que tinha condições de fazer essa mudança, tinha um marido próximo, tinha filhos para fazer apoio, não tem necessidade financeira nem dificuldade financeira para isso. Porém, as colegas dela em tratamento, quem estava fazendo tratamento ficava dentro do hospital, a acompanhante dormia na porta do hospital, ou dormia nos corredores, e ela falou, está errado. Então, ela alugou uma casa grande, próximo ao hospital, e adaptou para que 21 mulheres fiquem hospedadas ali. Quanto que custa esse projeto hoje? R$20 mil por mês. Porque ela tem as acompanhantes, tem uma enfermeira lá de plantão para dar suporte, tem uma série de necessidades. Quando nós olhamos esse projeto, nós selecionamos. O projeto foi selecionado para ganhar um prêmio de 50 mil. Dá para um ano? Não dá. Seria um alívio para 2 meses e meio, mais ou menos. Mas semana passada nós sentamos para desenhar o projeto dela, escrever, não tinha nada escrito sobre aquilo. Então a gente faz o diagnóstico e escreve o projeto. Falei, e aí, pastora, como é que a senhora tem pago hoje esses 20 mil por mês? Porque eu olhei o extrato da ONG e tem uma entrada de 4 mil, 6 mil. Não fecha. De onde vem esses 14? Não, é investimento pessoal. Esse investimento pessoal vem de onde? De uma poupança. Então vai acabar. Precisa de quanto? De 20 mil, né? Certo. Quantas igrejas hoje a senhora tem contato? Tantas. O esposo da senhora é pastor. Quantas igrejas tem contato? Tantas. Será que se a gente falar com 1.000 pessoas para autorizar uma recorrência no cartão de R$25 por mês, é possível? Claro que é possível. Quanto que dá por mês? R$25 mil. Ela precisava de 20. Sobra 5. O nosso prêmio em dinheiro parcelado é de 2.900. O que foi melhor, o projeto escrito ou o dinheiro investido ali? Então, é esse o nosso trabalho. Não é só te entregar o dinheiro, mas saber te levar a pensar como você pode fazer com que esse dinheiro não seja o fruto, mas que seja uma semente para trazer a sustentabilidade para o teu projeto. E essa fórmula de sustentabilidade pode ser vivida em qualquer tipo de projeto. Qualquer tipo de projeto você consegue tornar autossustentável hoje. Muito bom. Bom, então vocês entenderam, né? Um pouquinho. E eu acho que uma dica final aí para a gente
deixar vocês pensativos, né? Pelo menos é o seguinte: poxa, será que o meu sonho de fato é o dinheiro? Porque a primeira coisa que a gente pensa é isso, e eu falo que não. Dinheiro é consequência. A grande maioria dos sonhos, quando a gente pergunta aonde a pessoa quer chegar, qual problema ela quer resolver e para quem ela quer resolver. E a gente não tem as respostas. Então, nem a pessoa sabe. Então, se ela não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, certo? Então, a ideia é a seguinte: saiba claramente aonde você quer chegar, para quem você quer resolver aquele problema, e nós vamos entender se a gente pode tornar ele sustentável. Sendo assim, a gente torna o altar um lugar de bênção, e vocês podem contar com eles para a realização dos sonhos, seja um projeto social ou capitalista, né, que a gente fala, tenha fins para lucro. Ambos honram a Deus, porque existe o posicionamento das duas formas de trabalho para o reino. Beleza, pessoal? Então, Deixa eu só dar uma dica que eu vejo, tem muito jovem aqui na igreja, na cidade. Comecem a se reunirem, façam uma reunião, pode ser 2 ou 3, e comecem a colocar ideias para fora. A gente fez isso em Brasília com um grupo de jovens lá, até uma ideia de uma ferramenta chamada meusucesso.com, onde eu liderei ali alguns jovens. Cara, Deus está dando muitas ideias para vocês, muitas, mas às vezes está um isolado no quarto, no computador. Então faça isso, marque um dia na semana, uma vez na semana, e se reúnam e comecem a expor as ideias. O que está vindo na cabeça? E coloque isso para fora. O que a Beth falou, ela quis, ao invés do prêmio de formatura, ir para um lugar, fazer uma viagem para fazer uma pesquisa. Dali surgiu, ela tem 10, 12, sei lá, projetos por aí. Mas isso nasceu de uma ideia. E a ideia foi viável e alguém acreditou. Então, assim, apoiem uns aos outros, porque eu não cheguei aqui sozinho. Ele não chegou aqui sozinho. Quem vai estar aqui hoje ministrando não chegou aqui sozinho. Chegou aqui porque alguém, nem que seja um, acreditou e motivou. Porque é melhor que sejam 2 do que 1. Então, se reúnam jovens, criem isso. Daqui a pouco São Fidélis vai ser conhecido como a cidade mais empreendedora. Isso é possível, e se você não acreditar nisso, não vai acontecer, mas se você acreditar, já aconteceu. Façam isso, vocês vão ver. Seu pai vai te chamar de louco, sua mãe vai te chamar de doido, o líder de ministério, mas você vai ver o movimento que isso vai gerar, que não dá mais para segurar. Não dá para segurar. Então, se eu puder sair daqui assim e você entender isso, se reúna com 2 ou 3 pessoas. E comece a discutir aquilo que Deus está trazendo na sua vida. Você vai ver o quanto você vai crescer em muito pouco tempo. bom, então, obrigado, pessoal. A gente queria agradecer. Foi um prazer conhecer essa cidade. E estamos em São Paulo. Se vocês quiserem ou passarem por lá, marquem e a gente toma um chá com bolachas. Lá tem muita coisa acontecendo, né? Para a gente é um prazer poder servir. E eu gostaria de avisá-los que a gente vai ter uma palavra agora, muito da boa, né? O macho velho, chama ele assim, o macho velho. Vai dar uma palavra muito boa e também faz parte do Tela, tá? Então, a mensagem que a gente quer deixar aqui: não desista dos seus sonhos. Você não está sozinho. E ele pode ser sustentável. Tá? Essa é a mensagem que a gente quer passar. O como, se quiserem a nossa ajuda, estamos aqui para servir. Ok? Então, gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para Jesus.